Olá! Então, hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de extensão e vamos falar um pouco sobre a participação das mulheres na Primeira Guerra. À medida que os combates se prolongavam, a guerra deixou de ser um esforço unicamente masculino. Enquanto a força de trabalho dos homens era mobilizada para as frentes de batalha, as mulheres assumiam funções que antes eram desempenhadas exclusivamente por homens. Elas se tornaram chefes de família, operárias, condutoras de bondes, agentes do serviço postal, entre outras tantas atividades. Na área rural, a situação não foi diferente. As atividades agrícolas também foram assumidas pelas mulheres, garantindo pelo menos minimamente o suprimento de alimentos. Durante a guerra, as práticas sociais e os preconceitos que colocavam a mulher em condição inferior à do homem foram relativamente vencidos pela necessidade. O saldo trágico da Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial deixou um rastro de sangue e destruição. Estima-se que 9 milhões de soldados tenham morrido em combate, enquanto mais de 5 milhões de civis sucumbiram vítimas dos bombardeios, da fome e das epidemias. Além disso, a guerra deixou cerca de 21 milhões de feridos. Os soldados sobreviventes que retornavam às suas casas, muitos deles mutilados, deformados e com graves problemas psiquiátricos, nunca mais seriam os mesmos. Reintegrar-se à sociedade seria um passo difícil. Primeiro, devido aos traumas da guerra. Segundo, porque muitos ex-combatentes e seus familiares receberam do governo indenizações e pensões insuficientes para uma vida digna. Terceiro, porque para receber a pensão por deficiência física, era preciso provar que a deficiência havia sido provocada pela guerra, e muitos documentos se perderam no furor do conflito. Além disso, a sociedade em geral não havia se preparado para receber essas pessoas ao final da guerra. Em vários países, não existia uma legislação que protegesse os que perderam membros, ficaram surdos ou tiveram seus corpos queimados durante o conflito. Para agravar, o preconceito contra os ex-soldados foi muito perceptível. Mutilados, eles não conseguiam arranjar emprego e muitos passaram a viver nas ruas. Nesse contexto de abandono, em muitos países, os veteranos de guerra uniram-se e formaram associações com os objetivos principais de ajudarem-se nas suas dificuldades e cobrarem das autoridades leis e benefícios para os que tinham dado suas vidas em prol da nação. Mas, em geral, a demanda dos ex-combatentes não foi atendida e eles receberam apenas algumas indenizações. Agora vamos falar um pouco sobre a participação do Brasil no conflito. O Brasil foi o único país sul-americano a participar da Primeira Guerra Mundial. Manteve-se neutro no início da guerra, com o objetivo principal de não prejudicar as vendas de café no exterior. O país entrou no conflito somente após uma série de bombardeios alemães a navios brasileiros no primeiro semestre de 1917. Em 26 de outubro do mesmo ano, sob forte pressão popular, o Brasil declarou guerra à Aliança Germânica. A participação militar do Brasil foi pequena, com algumas ações de pilotos da Força Aérea, ligados ao Exército e à Marinha,
porque ainda não havia sido criada a Força Aérea Brasileira. O Brasil contribuiu também com o apoio médico e fornecimento de alimentos e matérias-primas. Além disso, a Marinha patrulhou o Atlântico à procura dos temidos submarinos alemães. Em seguida, eu vou deixar um vídeo que fala um pouco mais sobre a participação do Brasil no conflito. Salve, espectadores do canal. Não há muita gente assim que sabe que o Brasil teve participação na Segunda Guerra Mundial, mas muito menos gente sabe que o país esteve também na Primeira Guerra Mundial. E é sobre isso que o vídeo de hoje trata. Amanhã, dia 11 de novembro, comemoram-se os 98 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. Até aquele momento, a mais devastadora guerra da história da humanidade, chamada de a Guerra para Acabar com Todas as Guerras. Hoje sabemos que isso não só era uma ilusão, como ela foi diretamente responsável pela Segunda Guerra Mundial. E como eu disse no começo desse vídeo, muita gente não faz a menor ideia que o Brasil participou dessa guerra, e é mais difícil também achar material sobre isso. Por isso mesmo eu tenho que começar esse vídeo fazendo meia culpa. Em mais de um ano de canal, essa é a primeira vez que eu tô fazendo um vídeo que é majoritariamente baseado em um artigo da Wikipédia, porque realmente é muito complicado achar material mais substancial sobre isso. Nunca quis fazer isso, não é o ideal, mas foi o que deu para fazer. O que eu fiz foi conferir a existência dos livros citados no artigo e acessar os links que tem disponíveis lá para conferir o máximo possível de material do que está lá. Foi assim que eu consegui ler parte de alguns dos livros que estão citados naquela bibliografia, e isso foi algo que me ajudou bastante. Toda a bibliografia está na descrição desse vídeo, com a adição de uma obra de 2016 sobre a qual eu vou falar mais pra frente. Eu tentei fazer o melhor possível dentro da minha limitação de tempo e eu espero que vocês gostem. O Brasil declarou neutralidade em 4 de agosto de 1914. Por conta dessa neutralidade, nos primeiros anos da guerra, o Brasil não chegou a ter problemas, e o único incidente nesse período foi o afundamento do navio brasileiro Rio Branco por um submarino alemão em 1916. Só que o navio estava em águas restritas, operando a serviço da Inglaterra, e a maior parte da tripulação era de noruegueses. Houve alguma comoção nacional, mas não foi considerado um ataque ilegal. No começo da guerra, o Brasil passava por problemas econômicos bem complicados. A economia do Brasil era basicamente dependente da exportação de café, e como o café não era considerado um produto essencial no tempo de guerra, as rendas alfandegárias, que eram a principal fonte de recursos do governo, começaram a cair bastante. Com a atuação da Alemanha no Atlântico dificultando o comércio e a proibição da importação de café pela Inglaterra em 1917, com o objetivo de guardar o espaço dos navios para artigos essenciais, especialmente pelas perdas de navios nos ataques alemães, as exportações pioraram ainda mais. As relações entre Brasil e Alemanha ficaram ainda mais abaladas quando a Alemanha autorizou os seus submarinos a afundar qualquer navio que entrasse nas zonas de bloqueio do Atlântico. Um vapor brasileiro chamado Paraná, que era um dos maiores navios da Marinha Mercante do Brasil e estava carregando café, navegando de acordo com as exigências feitas aos países neutros, foi atacado por um submarino alemão, perto do Cabo de Barfleur, na França, e 3 brasileiros foram mortos nesse ataque. Quando a notícia do afundamento do Paraná chegou ao Brasil alguns dias depois, várias manifestações populares aconteceram, principalmente em capitais. Os primeiros ataques a propriedades de alemães e descendentes de alemães ocorreram em Porto Alegre em abril de 1917, onde foram depredados hotéis, comércios, redações de jornais e afins, só acabando com a intervenção do exército. Houve manifestações também em São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro, mas em menor escala. Ainda assim, elas contribuíram para a queda de Lauro Miller, que era o ministro das Relações Exteriores naquele momento, e era de origem descendência alemã, além de ser favorável à neutralidade do Brasil na guerra, mesmo com os ataques. No começo, as manifestações eram pacíficas, mas elas passaram a atacar estabelecimentos comerciais de alemães ou descendentes, como eu expliquei. Alguns desses foram invadidos, saqueados e até queimados. No dia 11 de abril de 1917, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Tríplice Aliança e em 20 de maio o navio Tijuca foi torpedeado perto da costa da França por um submarino alemão. Nos meses que se seguiram, o governo brasileiro confiscou 42 navios alemães que estavam em portos brasileiros
brasileiros como uma indenização de guerra, e esses navios passaram a corresponder a 1/4 da frota brasileira. No dia 26 de maio de 1917, o vapor brasileiro Lapa foi atingido por 3 tiros de canhão, vindos de um submarino alemão. Em 18 de outubro de 1917, o vapor brasileiro Macau foi torpedeado pelo submarino alemão U-93. O capitão do submarino, inclusive, ordenou que o capitão do Macau, Saturnino Furtado de Mendonça, e o taifeiro Arlindo Dias dos Santos se rendessem e entrassem no submarino alemão. Ambos sumiram e até hoje não se sabe o que houve com eles. O clamor popular pelo estado de beligerância só aumentou. Em 26 de outubro de 1917, foi aprovado na Câmara e no Senado o estado de guerra com a Alemanha, após a demissão de Lauro Miller. As manifestações a respeito desse evento começaram em cidades do Sul, principalmente Curitiba, depois ocorreram também em Petrópolis e no Rio de Janeiro, especialmente no bairro Santa Teresa, que tinha muitas famílias de descendentes de alemães. O primeiro lugar a ser depredado foi um restaurante chamado Brahma, que ficou completamente destruído. Depois foram para o prédio da Gesellschaft Germania, que era uma associação de teuto-brasileiros. A escola alemã próxima a ele também, o prédio da empresa ARP e a redação do Diário Alemão, que era publicado em português, mas era um jornal pró-Alemanha. Logo depois das declarações de guerra, o governo decretou o fechamento de escolas teuto-brasileiras, da imprensa alemão e das associações de alemães e descendentes, especialmente as Schutzvereine, que eram associações de tiro e eram consideradas muito suspeitas pelo governo brasileiro. Essas proibições só foram suspensas em 1919, mas no futuro foram retomadas pelo Estado Novo. Nos dias 1 e 3 de novembro de 1917, os navios Acari e Guaíba, respectivamente, foram torpedeados próximos a São Vicente, em Portugal, por um submarino alemão, U-151. Sindicalistas, pacifistas, anarquistas e comunistas eram contra a guerra e acusavam o governo de usar a declaração de guerra para desviar a atenção dos problemas internos. Esses grupos acabavam entrando em choque com os grupos nacionalistas que eram a favor da entrada do Brasil na guerra. Por conta da greve geral de julho de 1917, antes da declaração de guerra, a repressão contra grupos anarquistas, comunistas e afins se aproveitou da declaração de guerra de outubro para declarar estado de sítio e perseguir opositores políticos. A abertura dos portos brasileiros a unidades aliadas e a responsabilidade pelo patrulhamento do Atlântico Sul pela esquadra brasileira foram as primeiras ações do Brasil em apoio ao esforço de guerra dos aliados. A divisão naval em operações de guerra, comandada pelo contra-almirante Pedro Max Fernando Frontin, foi incorporada à esquadra britânica em Gibraltar e realizou o primeiro esforço naval brasileiro em águas internacionais. Para cumprir com os compromissos assumidos com a Conferência Interaliada, reunida em Paris de 20 de novembro a 3 de dezembro de 1917, o governo brasileiro enviou uma missão médica composta de cirurgiões civis e militares para atuar em hospitais de campanha do Teatro de Operações Europeu, além de um contingente de sargentos e oficiais para servir ao lado do exército francês. Enviou aviadores do exército e da marinha para se juntar à Força Aérea Real e colocou parte da esquadra brasileira na guerra contra os submarinos alemães. A participação brasileira nas operações em terra se resumiu ao envio de um corpo de sargentos e oficiais do exército brasileiro numa missão preparatória sob o comando do general Napoleão Felipe Achet. O objetivo daquela missão, ao lado dos franceses, era o aprendizado das técnicas de organização e combate que eram empregadas no fronte ocidental para trazer esse conhecimento para modernizar o exército brasileiro. Em 1918 ficou pronto um estudo confidencial encomendado por Rodrigues Alves, candidato presidencial que foi eleito naquele ano, e esse estudo era coordenado pelo parlamentar especialista em política externa e assuntos militares João Pandiá Calógeras. Esse estudo recomendava o envio de uma força expedicionária de considerável tamanho para lutar na guerra, utilizando-se de todos os meios, incluindo aí os navios de potências inimigas já apreendidos em portos e águas brasileiras, para fazer desembarcar a tropa na França, onde ela seria treinada e equipada pelos franceses. Tudo financiado com empréstimos bancários dos Estados Unidos, que por sua vez seriam quitados pelas compensações impostas às potências derrotadas após a guerra. No entanto, devido aos rumos dos acontecimentos internos e externos naquele ano, além das circunstâncias específicas da política brasileira da época e a oposição por parte da população à guerra, assim como a falta de uma política externa clara, o plano não foi levado adiante e por conta disso a participação do Brasil acabou sendo menor. Esse plano só veio a se tornar público depois que o seu criador faleceu. Já a missão médica partiu em 18 de agosto de 1918, chegando na França em 24 de setembro pelo porto de Marselha. Uma outra missão já havia sido enviada à Europa para instalar um hospital com 92 médicos, sendo 10 militares e os demais mobilizados e convocados.
Além dos médicos, integravam a missão acadêmicos, farmacêuticos, pessoal de apoio administrativo e um pilotão de segurança. A contribuição da missão médica brasileira deu-se pelo apoio dado à população francesa contra a epidemia de gripe espanhola que assolou a Europa, o que garantia a continuidade do apoio logístico do Brasil às tropas na frente de combate. A missão médica foi extinta em fevereiro de 1919. A maior contribuição militar brasileira da guerra, ainda que tenha sido bem pequena, foi da Marinha. O ministro da Marinha, o almirante Alexandrino Faria de Alencar, determinou a organização de uma força-tarefa que permitisse a participação da Marinha brasileira na guerra. Logo, pelo aviso ministerial número 501 de 30 de janeiro de 1918, foi criada a Divisão Naval em Operações de Guerra, a DNOG, composta por unidades retiradas das divisões que formavam a esquadra brasileira. Passariam a fazer parte dela os cruzadores Rio Grande do Sul e Bahia, os contratorpedeiros Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Santa Catarina, o Tender Belmonte e o rebocador Laurindo Pita. No começo, a esquadra naval brasileira foi incumbida de patrulhar a área do Triângulo Marítimo na costa noroeste da África, cujos vértices desse triângulo eram as cidades de Dakar, o arquipélago de São Vicente, no Cabo Verde, e Gibraltar, na entrada do Mediterrâneo, e ficaria sob as ordens do almirantado britânico. A guerra no mar para o Brasil teve início no dia 1º de agosto de 1918, quando a Divisão Naval em Operações de Guerra partiu do porto do Rio de Janeiro. No dia 3 de agosto de 1918, o navio brasileiro Maceió foi torpedeado pelo submarino alemão U-43. Em 9 de agosto, a divisão chegou a Freetown, capital de Serra Leoa, e ficou por lá por 14 dias, quando então os homens começaram a adoecer por conta da gripe espanhola. Na noite do dia 25 de agosto, na travessia de Freetown para Dakar, a divisão sofreu um ataque de um submarino alemão, mas não houve vítimas ou danos aos navios. Os navios brasileiros contra-atacaram, usando carga de profundidade, e a Marinha Real Britânica acreditou aos brasileiros o afundamento de um submarino alemão. No porto de Dakar, a gripe espanhola matou grande parte da tripulação, e a divisão precisou ficar por 2 meses naquele porto, como resultado das mortes, e por conta disso, mais de uma centena de marinheiros veio a morrer por conta da gripe. As baixas causadas pela gripe espanhola foram tantas que o Ministério da Marinha precisou designar novos militares para substituir os mortos e os feridos. A gripe atingiu cerca de 44% dos oficiais, 50% dos oficiais engenheiros maquinistas, 37% dos mecânicos, 18% dos suboficiais, 27% dos marinheiros, 30% dos foguistas e 34% dos taifeiros da divisão. Entre o comando naval aliado, houve muito debate sobre como as forças da frota brasileira deveriam ser utilizadas. Os italianos queriam que os brasileiros ficassem no Mediterrâneo, enquanto os americanos preferiam que os brasileiros trabalhassem com eles no Atlântico Norte. Os franceses queriam manter a marinha brasileira na proteção do tráfego marítimo comercial ao longo da costa ocidental do norte da África, entre Dakar e Gibraltar. Por conta dessa hesitação do comando aliado, combinada com o atraso ao longo de 1918 para se lançar a esquadra no mar devido aos problemas operacionais da marinha e à epidemia de gripe espanhola no final de agosto, tudo isso fez com que a frota fosse designada para atuar no Mediterrâneo só no início de novembro de 1918, e dias depois o armistício com a Alemanha foi assinado, pondo fim à guerra, mais precisamente em 11 de novembro de 1918. Por conta dessa participação, ainda que pequena, o Brasil conseguiu assento na Conferência de Paz de Paris, que deu origem ao Tratado de Versalhes, obtendo assim alguma compensação da Alemanha. O Brasil conseguiu o pagamento com juros do café que foi perdido com os navios naufragados. Mais de 70 navios dos impérios centrais, a maioria deles da Alemanha, que haviam sido apreendidos em águas brasileiras quando a declaração de guerra aconteceu, foram incorporados à frota brasileira a preços simbólicos. O Brasil também foi um dos fundadores da Liga das Nações. Após voltar ao Brasil, a Divisão Naval em Operações de Guerra foi dissolvida em 25 de junho de 1919. A divisão cumpriu a sua missão, apesar de seus problemas. Sobre a economia, em um primeiro momento as exportações caíram bruscamente, gerando crise numa economia que era dependente do café. No entanto, com o prolongamento da guerra, o Brasil passou a ter boas oportunidades comerciais. O aumento da demanda internacional por gêneros alimentícios e matérias-primas forçou o país a começar a mudar sua estrutura econômica, até então basicamente agrícola e voltada, como eu falei, para o café. Nessa época, o Brasil iniciou seu processo de industrialização, aproveitando também a mão de obra imigrante, composta principalmente pelos europeus que fugiram da fome e depois da guerra. O número de fábricas seria quadruplicado durante o tempo de guerra, dobrando o número de operários. A indústria brasileira conquistou o mercado interno e fez diminuir o número de itens importados, modificando parcialmente a economia nacional. O exército brasileiro conseguiu, dentro dos seus limites, adotar equipamentos e táticas modernas de combate. No entanto, tanto as táticas de combate quanto a tecnologia evoluíram muito rapidamente, e o Brasil não conseguiu acompanhar as mudanças, presos às experiências da Primeira Guerra Mundial. Vale citar que esse não foi só o caso do Brasil, já que até a França, de onde a doutrina militar brasileira se alimentava, também sofreu desse mal.
Uma última informação a nível de curiosidade. O barco rebocador chamado Laurindo Pita é a única embarcação brasileira da Primeira Guerra Mundial que ainda existe e faz hoje em dia passeios pela Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Em 1997, a Marinha restaurou o barco, colocando assentos para 90 passageiros e adaptando um compartimento onde apresenta uma exposição permanente. Se você é do Rio e não sabia disso, dá uma pesquisada. Se você fizer o passeio, comenta aqui embaixo e diz o que achou. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu diria para você procurar o livro O Brasil na Primeira Guerra Mundial, A Longa Travessia, de Carlos Darós, que foi publicado esse ano pela editora Contexto e que é um trabalho bastante atual, que inclusive agrega ao texto reflexões sobre o centenário do início do conflito em 2014. Bom, então é isso.